faltam para o recreio? A que horas é a minha aula? Que dia da semana é hoje? Mês passado foi o meu aniversário. O ano que vem eu farei uma viagem incrível com a minha família. Pois é, nós todos organizamos a nossa rotina a partir de referências temporais. Mas o que é o tempo? O tempo é o espaço entre um acontecimento e outro, ou então um período de acontecimentos. A cronologia, que é a ciência que estuda o tempo, atualmente o organiza em séculos, 100 anos, décadas, 10 anos, ano, 12 meses, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Os primeiros humanos, chamados de hominídeos, não possuíam relógio ou calendário para controlar o tempo. E eles o faziam a partir da observação da posição do Sol em relação ao seu corpo e à sombra que ele produzia no chão. Mais adiante observaram que cravando um gravetinho no chão na posição vertical conseguiam o mesmo efeito. Então, quando o sol batia no graveto pela manhã, a sombra ficava longa. Na metade do dia, essa sombra se apequenava. E de noite, novamente, se alongava. E foi assim que surgiu o primeiro relógio, chamado de gnomon. E depois dele, outros tantos foram aparecendo, como a clepsidra, que é um relógio que passa a água de um recipiente para o outro. E é nessa passagem que se contava o tempo. E também a ampulheta, que são aqueles relógios de areia que nós viramos de um lado para o outro e vamos percebendo a passagem do tempo. Até chegar nesses nossos conhecidos relógios que marcam a hora, o minuto e o segundo. Então, galerinha, ainda bem que podemos contar com ferramentas como esse relógio para nos localizarmos, situarmos temporalmente. O que é importante a gente saber por agora? Que nós temos a divisão do nosso dia em 3 períodos: manhã, tarde e noite. E que o dia é formado por 24 horas, ou seja, toda vez que os ponteiros marcam 0 hora ou meia-noite, se inicia um novo dia. E esses ponteirinhos vão percorrendo todo o relógio e enquanto isso o tempo vai passando até chegar novamente no 12. Como o dia tem 24 horas, quando o ponteiro dá uma volta inteira no relógio de 12 a 12, nós temos a metade do dia, as primeiras 12 horas, não é mesmo? Dessa forma, o ponteiro que nunca para, nunca cansa, segue o seu caminho e percorre novamente 12 horas até chegar de novo à meia-noite. Então, nós temos um período de 12 horas durante o dia e mais 12 horas durante a noite. Só que esse período do dia, ele também é dividido entre manhã e tarde. Quando o ponteiro sai do 12, sai da meia-noite, ele começa a contar o período da manhã. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meio-dia.
passou a metade do dia, as primeiras 12 horas. A seguir, nós nos referenciamos ao próximo período como sendo a tarde. Então, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6. Depois das 6, começamos a contar a noite, porque o sol começa a se pôr. 7, 8 da noite, 9, 10, 11 da noite, meia-noite e recomeça a contagem em um novo dia. Vejam só que interessante. Nós temos o dia, então, dividido em 12 horas com luminosidade e mais 12 horas com início e escuridão total. Esse período em que o sol se põe, que começa a escurecer, nós dizemos que é a tarde e posteriormente a noite. E quantas atividades, quantos compromissos cumprimos ao longo dessas 24 horas do dia? Acordamos, tomamos café, fazemos a nossa higiene, assistimos televisão, almoçamos, vamos para a escola ou estudamos em casa, lanchamos, brincamos, visitamos amigos, parentes, tomamos banho, lemos ou ouvimos ótimas histórias, escovamos os dentes, vamos dormir, porque no próximo dia reiniciamos a nossa rotina de atividades. Bom, pessoal, sabemos que um dia tem 24 horas. E quando nós temos mais de um dia, 7, para ser mais precisa, nós formamos uma semana. Cada dia da semana tem um nome. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado e recomeça a semana. Uma nova semana, novamente no domingo. Grupos de semanas formam os meses. Alguns meses com mais, outros com menos semanas. Mas, em média, os meses são formados por 4 a 5 semanas, 28 a 31 dias. E os meses, ao longo do tempo, 12 formam um ano. E vocês conseguem repetir comigo quais são os meses que formam o ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, comigo, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Chegando esse último mês do ano, nós nos preparamos para um novo. 31 de dezembro, comemoramos a virada do ano, o ano novo, com novas expectativas, com muita coisa linda para acontecer no ano seguinte. Mas e de que maneira podemos acompanhar esses dias, essas semanas, esses meses e a passagem do ano? Com um instrumento conhecido por vocês chamado calendário. O calendário, esse que a gente tem colado na geladeira de casa, na agenda da nossa escola, é muito útil porque permite que nos organizemos e acompanhemos o passar dos dias, das semanas, dos meses, sem nos perdermos. Sempre que queremos saber que dia é hoje, ou quantas semanas faltam para a chegada do Natal, ou em que ano nós estamos, é só conferir o calendário. Ele traz todas essas informações e ainda por cima
destaca datas importantes, como feriados, dias de comemoração, dias especiais comemorativos, tudo isso reunido na forma de um bloquinho em que a gente vai passando os meses até chegar no último mês do ano. E aí, turminha, conseguiram acompanhar? Entenderam essa segmentação, essa divisão do tempo em segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano? Ficou claro? Se vocês ficaram ligadinhos, eu tenho certeza de que sim, porque afinal de contas, nós vivemos essa experiência temporal no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Então agora, preparem-se, concentrem-se e desenvolvam a atividade lá do nosso livro de história, que tá bem bacana e tem super a ver com tudo que nós conversamos, que nós partilhamos aqui em nossa videoaula. Depois disso, temos encontro marcadinho na plataforma Teams para corrigirmos os exercícios e ficarmos mais próximos, diminuindo a nossa saudade. Fico hoje por aqui para na próxima semana voltar com mais e mais novidades. Deixo um beijo estalado, um abraço saudoso e apertado. Até logo logo na Teams. Tchau!